Muito obrigada, Imaculata. Muito obrigada. E nós fomos realmente surpreendidos pela presença do Muniz. Agora, eu vou chamar o Morra, tá, Muniz? Eu vou chamar o Morra, ele vai falar durante 10 minutos e, em seguida, você fecha. Você surpreende. Nós tínhamos uma surpresa para você, mas você nos surpreendeu. Maravilhosamente, lindamente. Obrigada. Morra, com você, 10 minutos, por favor. Pois é, boa tarde. Eu não sei por onde começar. Primeiro, depois desses testemunhas, desses depoimentos todos. Segundo, porque fala de Muniz de um assunto que eu acho que não se esgota em 10 minutos de jeito nenhum. Terceiro, pela própria presença agora de Muniz, que já essa live virou outra coisa, em presença do homenageado. Eu, pessoalmente, o que eu queria dizer é realmente agradecer, ser grato, agradecer de alguma coisa, não sei o que acho que a volta de Muniz Sodré para a gente é realmente o melhor presente desse ano e provavelmente de muitos anos. Ele sabe muito bem como isso me toca, não preciso falar no pessoal, na primeira pessoa, mas depois dessas falas todas, principalmente do Júlio, André, Márcio, Imaculata, Gabriela, adorei a fala da Gabriela, aí eu fico na dúvida entre três palavras possíveis, porque a primeira palavra que queria falar, queria passar para vocês, talvez um pouco no estilo da Ivana, e que Muniz é a comprovação da comunidade concreta. Nós aqui somos uma comunidade concreta que, como eu acho que foi o Júlio que falou, o imã, que o atrator, na verdade, que organiza subjetividades em torno de causas ao mesmo tempo políticas e sociais, mas que nunca saem do âmbito do registro do afetivo, do subjetivo. Então, essa presença para mim, essa capacidade de juntar tantas sensibilidades, tantas subjetividades, já para mim é uma comprovação do lugar absolutamente imprescindível em nossa vida de Muniz Sodré. A segunda coisa que queria falar, já que estou aqui também, enquanto coordenador do LEC, que na verdade foi a Raquel que me convidou, que assumi, porque foi a Raquel e Muniz que me pediram. Já estava com muita coisa, mas como um aluno meu observou, mas Moá, você vai aceitar mais uma coisa? Eu falei, Raquel pediu, eu aceito, não converso. Então, mas com muita convicção, muito prazer, muito entusiasmo, e quando eu revejo a história do LEC, que na verdade tem esse binômio, sabe? Tem esse binômio Muniz e Raquel, sabe? Até se eu quiser me colocar, até eu, não quero falar de mim pessoalmente, mas na minha história acadêmica e pessoal ao mesmo tempo, quando comecei, há uns 15 anos atrás, a trabalhar a questão diaspórica e migratória, com um pouco de tempo, eu acho que até um dia comentei isso com a Raquel, que eu falei que, na verdade, isso tem uma genealogia. Por que eu cheguei a esse tema? Enquanto eu, como imigrante, tudo que eu queria evitar até então era falar sabe, como você fala na França, o l'immigré do serviço, o imigrante que vai falar da imigração. Mas só que, na verdade, o meu trabalho, quando eu revejo com mais calma, ele se coloca exatamente entre a questão identitária, e que inclui exatamente essas populações subalternas, marginalizadas, excluídas, e tudo aquilo que toca diretamente Muniz Sodré, por motivos tanto intelectuais, epistemológicos, teóricos, como também pessoais. E, ao mesmo tempo, tem o lado da Raquel Paiva, que é o lado do comum. Meu trabalho, no caso, só para me usar como exemplo, é justamente sobre comunidades marcadas por uma identidade determinada. Isso para dizer para vocês que, na verdade, o LEC é uma incubadora de possibilidades de pensamento que tem. Quando a gente tenta juntar na mesma linha, não dá, não cabe, sabe? Mas não cabe no sentido bom, porque transborda, porque tem uma energia que não acaba. Cada um vem
com a sua proposta, cada um vem com a sua contribuição e a gente vê os caminhos depois. Hoje, eu repito mais uma vez, da Gabriela, que foi aluna minha também, que sempre tive um grande afeto por ela, ela sabe muito bem. E Gabriela, mais um exemplo dessa produção do LEC. Mas se pensem, por exemplo, para quem conhece, a Renata Souza. Eu falava da Renata Souza esses dias, que hoje é pré-candidata a prefeita do Rio de Janeiro. E, claro que a gente não pode viver de si, esse, não tem como. Mas, na verdade, eu não sei se a Renata Souza, que a gente conhece, com a sua militância, com a sua força, teria sido, sem a sua passagem pela ECO, que inclui essas grandes figuras, entre elas aqui o Márcio Tavares também, que não pode, que também outra faceta da mesma escola no sentido justamente acadêmico, que na verdade sem essa passagem na ECO e no LEC, não sei se a Renata Souza seria a Renata Souza que ela é hoje. Isso é apenas um exemplo. Essas são duas coisas que queria falar para vocês, mas tem uma terceira coisa que ia falar, que a memória brinca com a gente, e que quando a Zilda me convidou, aí eu lembrei que tem uma coisa que saiu absolutamente da minha cabeça, que quando a gente organizou aquele evento de homenagem aos 70 anos de Muniz, eu preparei um texto que eu mandei para a Zilda. Eu esqueci, mas aí eu reencontrei esse texto e talvez, não sei se o meu olhar é objetivo, a gente fica um pouco mais indulgente consigo mesmo olhando para trás, mas quando eu reli esse texto, me deu vontade de falar aquilo que eu falei nesse texto que eu preparei, talvez agora uns 8 anos atrás, nesse aniversário de 70 anos de Muniz. Evidentemente, não vou abusar da paciência de vocês, não quero passar dos 10 minutos, aliás, tem que ver quantos minutos ainda faltam aí, acho que uns 5, né? Então, na verdade, é o seguinte, nesse texto, que não vou ler para vocês, mas eu vou só dar algumas pistas, é que é o seguinte, o texto, realmente, quando reli o texto, eu acho que hoje assino de novo esse texto sobre Muniz Sodré. O texto é chamado Retrato do Homem-Orquestra, que eu chamei Muniz de Homem-Orquestra. Por que Homem-Orquestra? Porque não existe praticamente assunto, tema ou fato de qualquer natureza que for, que não desperta em Muniz Sodré a mesma curiosidade e vontade de entender, analisar e debater. Escritor, jornalista, pesquisador, teórico e professor, o estudioso plural e polivalente não se sente estranho em território ou ambiente nenhum, que seja em ambiente formal ou descontraído, debate acadêmico ou roda de amigos, mesa redonda ou mesa de bar, a intensidade de seu entusiasmo e de seu envolvimento é sempre a mesma. Que a conversa gire em torno de política, literatura, filosofia ou trivialidades do cotidiano, tudo o toca e o provoca. Nada o deixa desinteressado sem um argumento, ou menos ainda, sem humor. Perspectiva teórica e fundamentação conceitual se apoiam em sua profunda visão histórica, referências filosóficas e filológicas, mitologia grega e africana, sabedoria popular e, claro, lembranças da Bahia. Os registros se cruzam, convergem e dialogam. Os exemplos pontuam e ilustram o raciocínio, e a gestualística envolve o todo numa coreografia visual que hipnotiza o interlocutor e o público. A sobrancelha interroga, o olhar profundo enfatiza, e as mãos indicam a direção do sentido, esboçando no fluxo regular da voz e modulada por seu timbre que oscila entre o agudo e o grave, segundo uma gramática tácita e elegante. O sentido é construído de maneira didática e progressiva, num ritmo que concilia o estilo escrito e livresco à oralidade viva, privilégio de poucos oradores ou escribas que dominam a arte de transitar entre o desenho da letra e a sua reprodução fonética para cativar, assim, ao mesmo tempo, o olho e o ouvido dos leitores e plateia. Na sua fala, a escrita fica visível. Na sua escrita,
a voz fica audível, mas a sua principal qualidade, e com certeza a sua faculdade infinita de estranhamento e maravilhamento, dom singular de descobrir e desvelar o fantástico, extraordinário nas situações, nos fatos mais corriqueiros, que seja no campo da língua, música, cinema, luta, natureza ou cena de rua, Muniz Sodré sempre suspeita de algo especial e sempre procura o sentido oculto naquilo que muitos não notam ou até acham tedioso. Parece um eterno antropólogo em terras desconhecidas, prestes a descobrir mistérios do mundo que o cerca. A sua erudição é, na verdade, reflexo direto da sua mente inquieta e insaciável. A obra enciclopédica, por ele empreendida, traduz nitidamente a sua sede de compreensão do mundo. Várias temáticas, diversas abordagens, inúmeras referências e a mesma minúcia na análise, interpretação e desenho do seu longo percurso reflexivo e edificação de um sólido e imponente pensamento unanimemente reconhecido e aclamado. Façanha de Urives, apaixonado por seu ofício e a ele incondicionalmente entregue e dedicado. A obra idealizada, dirigida e executada pelo maestro, homem-orquestra, se assemelha a uma composição polifônica. Suas partes ou momentos são, é verdade, concebidos e formatados em ordem cronológica, que corresponde ao desenvolvimento de sua trajetória pessoal, carreira profissional e o contexto social e histórico que os subtendem. A sua recepção e aptidão do seu deciframento, todavia, exigem a adoção de uma perspectiva sincrônica e polifônica capaz de restituir a globalidade de sua significância e visualizar o princípio de intertextualidade que rege o diálogo entre seus diferentes segmentos e da forma viva a partitura na sua globalidade. Muniz ensaísta, Muniz romancista, contista, Muniz acadêmico, teórico, etc. São várias facetas. Não vou continuar, isso aqui foi a introdução do textinho que eu preparei para Muniz há muito tempo atrás, mas eu queria só primeiro assinalar o seguinte: a Zilda, se está olhando para mim, quando chegar mais tempo, você me faz um sinal com o dedo, e fica mais fácil para mim. É o seguinte, eu dividi o texto na forma seguinte: primeiro, a primeira figura de seu homem-orquestra é o soldado monge, porque Muniz Sodré, pelas histórias que os familiares contam, a sua irmã e gente que é mais próxima dele, teria tido uma certa precocidade na fala, na aprendizagem. Todo mundo concorda disso, todo mundo concorda dessa genialidade de Muniz Sodré. Mas tem uma coisa que as pessoas não prestam atenção, e o que eu justamente chamo esse trabalho de soldado monge. Na verdade, eu posso dizer em linguagem coloquial, nossa, Muniz é o maior CDF que eu conheço na face da Terra. Muniz estuda, prepara com a maior seriedade tudo que de sua responsabilidade. Muniz não deixa nada para a última hora. Muniz é organizado. Muniz é sistemático nas suas tarefas. Enfim, essa é a primeira parte, onde eu falo também da questão que, como Muniz Sodré, é muito difícil você separar o subjetivo do objetivo. Então, nas aulas de Muniz Sodré, por exemplo, quem já foi aluno de Muniz sabe muito bem disso, as aulas são preparadas de maneira minuciosa, não tem detalhe que seja deixado ao acaso. Mas, ao mesmo tempo, a maneira de transmitir esse saber altamente acadêmico, como o Márcio Tavares insistiu, que, na verdade, é transmitido da maneira mais amigável e mais prazerosa possível. Na sala de aula de Muniz, você passa da alta filosofia para as piadas da esquina de rua e a pertinência da fala e do achado, da sacação, tem sempre a mesma... como que você fala? A mesma coisa pointue, a mesma coisa mais precisa.
O segundo ponto que queria falar nesse texto, mas vou só passar para vocês rapidamente, é o aspecto do conhecedor refinado de Muniz Sodré. Muniz Sodré, na verdade, não é apenas os livros que ele escreveu. Muniz Sodré, primeiro, falando dos livros, ele tem essa coisa que, além das leituras técnicas e teóricas, Muniz Sodré lê tudo, lê absolutamente tudo. Grande amador de romance noir francês, da literatura clássica, da literatura contemporânea. Descobriu uma vez, por exemplo, sempre descobri autores em comum. Laurence Durel, eu tentava lembrar o nome de Laurence Durel. Laurence Durel, para mim, Laurence Durel, evidentemente no sotaque original, sempre foi, assim, para mim, um fascínio literário. Um dia eu descobri que Muniz Sodré, na verdade, deu... Desculpe, Muniz, se estou falando de uma coisa muito pessoal, mas cheio de uma beleza poética extrema, que a Melissa, na verdade, o nome da filha dele, inspirado no romance Num Camp, do Laurence Durel. Então, na verdade, você tem... Eu acho que a única coisa que Muniz Sodré não lê, isso tenho certeza, ele não lê os manuais dos equipamentos tecnológicos, e a gente sabe o resultado, não preciso explicar. Mas, fora isso, lê absolutamente tudo, que seja jornal, que seja revista, que seja qualquer coisa que... Fora isso, ele tem também esse conhecimento profundo, conhecimento musical profundo, que ele... Tá, eu vou então completar, que depois dessa faceta do soldado monge ou CDF, depois dessa faceta do conhecedor refinado, que vai da culinária à enologia, passando pela música e outras coisas, também tem um outro aspecto de Muniz Sodré que impressiona a todos. É a capacidade políglota de Muniz Sodré. Muniz Sodré, você bota ele numa língua, ele começa a falar. Não vou citar aqui todas as línguas que ele fala, mas eu sou testemunha vivo da sua capacidade de falar em várias línguas, de ter conversas, me parece inteligente, porque a minha compreensão não é de todas, mas, enfim, a Zilda está fazendo o gesto. E por último, eu queria finalizar com esse último ponto de Muniz Sodré, que também eu, nesse texto aqui, coloquei ele como epistemólogo do Sul, evidentemente referência ao outro mestre que vocês conhecem. Mas por que eu falo isso? Eu falo isso porque justamente tem essa inspiração direta das raízes, essa inspiração direta, o trabalho sobre o candomblé. Para mim, cada um fala do livro que mais o marcou, mas para mim o livro que mais me marcou até hoje é o Terreiro da Cidade, que eu acho que, para mim, que alguém que vem de fora, o livro que me deu uma imagem que me marcou para sempre do Brasil. Isso, essa capacidade de aprendizagem de línguas, de falar de línguas, e, finalmente, essa coisa que eu estava falando para vocês, que, na verdade, o pensamento dele é do Sul, o pensamento dele do Sul global, evidentemente. Tem um pensamento decolonial, tem um pensamento universal, mas o que eu acho o grande mérito, para mim, na obra de Muniz Sodré, que ele, na verdade, ele fala da periferia para o centro, mas de igual a igual, não num condicionamento colonial que olha para o outro, para o centro, com admiração, às vezes justificada, não há nenhum mal nisso, mas de uma postura justamente periférica e colonial. Muniz tem essa capacidade de dialogar de igual a igual, a partir de pontos locais, enraizados, mas que, justamente por serem extremamente locais e enraizados, se tornam absolutamente universais. Queria terminar sobre isso. E, Muniz, muito obrigado por ter voltado, viu? Obrigada, Márcio. Muito obrigada. Você acabou passando quase 10 minutos, mas tudo bem. Agora a gente chama o Muniz para encerrar essa mesa. Muniz, é com você a palavra. Muito obrigada por ter entrado na sala. Olha, boa tarde a vocês. Eu vou falar de cada um. Eu estou aqui desde o início. Eu entrei agora, mas assisti a todos. Eu preparei nada,
Quando eu era menino, eu lia muito na revista O Cruzeiro o Pif-Paf, de Milô Fernandes. E uma vez eu disse ao próprio Milô que eu achava que ele era um filósofo, os desenhos dele. E eu me lembro uma frase, várias coisas do Pif-Paf, e ele dizia assim, falando de um sujeito que era já dessa assim, olha, meu amigo, as grandes dores são mudas. Eu diria, as grandes emoções também são mudas, são silenciosas. Essa doença, esse internamento, eu fui trazido de volta, claro, pela competência sorológica, médica, de um grande médico, Dr. Cláudio Domênico, a equipe que a Raquel contactou e pôs para mim. E o hospital, as enfermeiras, que estranhamente estavam sempre em torno de mim, depois mandei chocolate. E foi a emoção que efetivamente me trouxe de volta. A emoção, primeiro, dessa corrente, para mim, suspeitada de amigos, essa corrente afetiva, e nisso, quem me conhece realmente sabe do meu lado místico, eu acredito que essas vozes todas fazem egrégora e me trouxeram de volta. Isso eu sou grato, agradeço agora. A segundo nível de emoção é que eu queria voltar, porque eu fui entubado 2 vezes. E no intervalo, eu queria voltar, porque minha grande preocupação era não ver mais Raquel. Essa foi minha grande preocupação. Eu não tive realmente medo de morrer em nenhum momento, eu só queria rever Raquel. Agora, isso efetivamente me trouxe de volta, porque os africanos dizem que o Babalaô, o Oluô, o jogador de búzios, é a luz do dia deles, a luz do meu dia é Raquel. E ela está aqui, sabendo que ela é a luz do meu dia. Pois bem, o que é que eu quero realmente trazer aqui, assim, brevemente? Todas as conversas ou as falas que eu tenho passam antes do Raquel. Há pouco eu estava dizendo a ela, a propósito do vírus, eu disse assim, como é que a gente pode matar uma coisa que está morta? O vírus é morto. O vírus é morto. Como a previsão, a premonição dos Walking Dead, dos filmes de Walking Dead, dos zumbis, os mortos que aí os americanos matavam a tiros. Mas o vírus é morto. A Raquel me disse, mas ele é astuto, porque, mesmo morto, ele simula ser proteína e cola, e entra no corpo. Realmente, um morto, digamos, astucioso. E isso, eu entendi, ela acabou de me dizer isso. Eu achei interessante, porque eu também, além do Axé Bafonjá, eu sou ligado ao culto dos mortos na Bahia, ao culto dos eguns. Ora, a primeira saída do coronavírus foi no dia 13 de maio. Quer dizer, foi no dia de Preto Velho. Foi no dia de Preto Velho. Eu saí no dia de Preto Velho. E eu acho que se alguma coisa a vida está me dando uma velhice, é entrar, eu aspiro isso, na condição de um preto velho vivo. Eu já conheci na Umbanda Pretos Velhos mortos, os eguns que aparecem. Eu disse, um preto velho vivo, para mim, é imagem de sabedoria. É imagem de sabedoria de um preto velho. Eu estou amealhando algumas memórias baianas. Eu tinha um tio Jerônimo, analfabeto, cuidava da roça, era um preto, filho de escravo aforreado. Dirão que, falando de fazer carreira, ter carreira, isso tem a ver com o ali, me perguntar, carreira, o que é carreira mesmo? Não é seguir uma profissão. Ele disse, carreira para quê? A vida, correr atrás de quê? A vida é maré e vento.
a vida é maré e vento. Agora, se você tem vento, você molha a vela e o barco vai. Era um analfabeto, falava. E foi que também deu gosto. Ele tinha um violão de pendurado na parede. Eu sempre tive fascínio por violão, nunca toquei bem. Ora, o que é que eu posso sair daqui? Eu sinto, e há uma urgência, e as pessoas falam que todo mundo sairão mudados depois do vírus. Eu acredito apenas parcialmente nisso. As pessoas não mudam tão rápido. Mas a urgência, a pressão de mudar é grande, e eu chamo isso de regeneração. Eu acho que talvez nós devamos nos regenerar em termos físicos, em ter mais cuidado com o corpo, a idade pede, e regenerar também com relação às opiniões, que não são radicais, não devem ser radicais. Essa imagem lindíssima do peixe trazida pelo Márcio, que eu não tenho uma imagem igual, Márcio é poeta, é um bom poeta, de aflorar, de surgir, nadar na superfície. Eu acho que isso é um movimento de regeneração, que é regeneração de conduta, de opiniões, de tolerância, que é o que nós não estamos assistindo nesse momento na cena brasileira. É um momento não de regeneração, é um momento de degenerescência, que as instituições, já pela segunda vez na história do Brasil, que eu assisto, estão se mostrando fortes. As instituições, depois da ditadura, permitiram um certo renascimento dos partidos, uma injeção de ânimo na vida brasileira, e agora as instituições têm sido suficientemente sólidas para conter o mal, para conter a besta. Portanto, do meu lado místico, eu acredito no mal, na existência do mal, na pregnância, na força do mal. E eu disse essa transversalidade, esse passear por disciplinas, eu acho que isso é uma coisa que não teve formação sólida em nenhuma disciplina. Eu sou autodidata na maioria delas, inclusive em línguas. Eu sou um autodidata de línguas, nunca tomei curso. Eu acho que tem a ver também com o meu corpo, com minha etnicidade, que eu sou muito transversal. Meu pai era filho de negra, que era filha de escravo, minha tia Joana, minha avó Joana. Índio, meu avô, o pai da minha mãe, era índio, propriamente, dos Abatirás, última tribo dos Tupinambás na Bahia, era o ramo dos Abatirás, em Ipanema, pouco falado na família. E um ramo muitíssimo pouco falado da minha família, mas muito próximo, que era a minha avó, a mulher de Joali, que era cigana. Portanto, é a minha tia, cigana mesmo, aquela das saias. Então, é esse lado étnico transversal que me atravessa e que me fez... A ECO foi o lugar que me fez atravessar, a vontade de atravessar disciplinas. Não foi apenas eu, não. Eu me lembro que, nos inícios, o Márcio, que se encaminhou mais fortemente para a filosofia como disciplina, e que tem leitores. Ele, outro dia, me disse, do último livro dele, eu acho que eu tenho 100 leitores, uma coisa assim. Eu disse, eu sou o número 1. Eu leio todos os livros dele e gosto. Essa tarefa grande que ele está fazendo, de fazer uma história da filosofia. Então, ele é filósofo. Eu sou alguém que está se cortando. Eu sou, na verdade, o seguinte, como dizia o Zé Limeira da Paraíba, poeta da Paraíba, eu sou um negro moderno. Foi, não foi, eu estou pensando. É essa a minha autodefinição. Um negro moderno que foi, não foi, está pensando. Se arrisca a pensar. E se arrisca a pensar alegremente, com alegria. É isso aí. Agora, eu aprendo, eu queria terminar dizendo isso. Olha, aprendo e tenho aprendido com cada um de vocês. Essa moça extraordinária,
que a Gabriela Isaías. A Anabela falou, período difícil, eu vi. Ela cresceu. Como é que ela fala dessa forma? Todos os outros eu não preciso elogiar, porque são escolas. Mas eu aprendo com cada um. O Morra, que foi meu professor de árabe, que é professor de árabe, tem coisas da aula de Morra que repercutem na minha cabeça e têm consequências. Eu me lembro de uma vez ele me falando de um hadith, de um provérbio do hadith que diz assim, Morra vai entender, tem coisas que você só resolve abandonando. E essas coisas que você resolve abandonando é o limite da razão. E aí começa a ética. Na razão começa a ética. Eu aprendi, eu podia, e vou parar aqui, falando demais, agradecer essa homenagem emocionante para mim, a todos, e a Ivana, o Júlio Tavares, a Maria Imaculata, a Zilda, a Gabriela, o André Lemos, o Márcio, a Ieda, eu mando um beijo para cada um de vocês. Imaculata, eu falei. E sou muitíssimo grato. Muitíssimo grato. Muito obrigado. Um beijo, não no coração como essa coisa, um beijo mesmo para cada um de vocês. Muito obrigada, Muniz. Muito obrigada. E realmente é emocionante te ouvir depois de tanto tempo que ficamos internados junto com você. E eu queria perguntar se alguém quer dizer alguma coisa para o Muniz, tipo só uma despedidazinha rapidinho, porque eu suponho que ele esteja cansado, não possa ficar muito tempo. Se alguém quiser, por favor. Obrigado por tudo. Muniz, é isso mesmo. Obrigado por ter voltado. Seja mais do que bem-vindo. Bem-vindo, Muniz. Bem-vindo, Muniz. Só agradecer a sua presença. Obrigado, Muniz, por ter voltado. Força. Muito obrigada por tudo, professor. Volta logo. Ok, pessoal, muito bom. Estou muito feliz aqui de ter participado da mediação dessa mesa. Eu queria, de novo, agradecer a cada um de vocês e vamos nos despedir. Essa mesa vai ficar gravada no canal da ECO. A gente pode voltar a qualquer momento para rever, para nos escutar, nos reescutar. Muito obrigada a cada um. Boa tarde e um bom final de semana. Valeu, boa tarde. Tchau, Zilda. Tchau, tchau. Um prazer a todos. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.